papel da mídia brasileira nos acontecimentos políticos do país, que tudo indica, vão desaguar no afastamento da presidente Dilma e talvez na cassação do mandato presidencial pelo Senado. A mídia está partidarizada, como reclamam o governo e seus aliados? É ator do momento político? Quem faz essa análise, essa leitura para nós é um jornalista de longa experiência e militância. Raimundo Pereira atuou nos principais veículos de comunicação do Brasil, inclusive no movimento Jornal Alternativo, que fincou trincheiras contra a ditadura militar nos anos de 1970. E eu soube também agora que também do Jornal Opinião. O senhor também dirigiu o Jornal Opinião. Bem-vindo, Raimundo. Obrigado. Raimundo, prazer é todo nosso. Como avalia o papel que a imprensa teve nos desdobramentos de todo esse processo que está culminando no afastamento da presidente Dilma? É um papel muito grande, né? Porque, vou lhe dar um exemplo, eu vi ontem a exposição dos especialistas que foram defender a presidência de Dilma das chamadas pedaladas. Na comissão especial. Eu sou leitor de jornal escrito e tem alguns que são para mim assim referência, né? Não tanto pela qualidade política do conteúdo, mas porque tem uma posição clara e são jornais com grandes recursos, como o Estado de São Paulo. Eu não vi no Estado de São Paulo nada do que eu ouvi de um professor Lodge, explicando, por exemplo, a questão do Plano Safra, que é uma das grandes pedaladas do governo. Em pouquíssimas palavras, ele disse assim: o Plano Safra é feito pelo Conselho Monetário Nacional e um conjunto de ministérios. A verba é definida no 1º de janeiro e o Banco do Brasil empresta dinheiro para os agricultores. Ao longo de todo o primeiro semestre, os agricultores têm que fazer os seus pedidos e o Banco do Brasil aprovar os pedidos. Aí, uma vez aprovado, o Banco do Brasil apresenta para o governo pagar um subsídio de juros. E ele tem mais meio ano para fechar essa conta. Ele fechou isso no prazo. O professor mostrou, um professor de direito, inclusive, né, de direito administrativo, financeiro, ele mostrou que não houve nenhum crime, nenhuma ilegalidade nesse processo. E o Estadão editou isso, tirou da cobertura? Isso na cobertura, não só ali, porque ali o destaque, até eles cobriram um pouco bem, a meu ver, porque deram destaque para o ex-presidente da OAB, que é contra o impeachment, né, que também falou, o Lavener. Mas essa questão não foi coberta ao longo dos dias, que se discute uma questão técnica complicada, porque a lei de responsabilidade fiscal, algumas das pessoas que falaram lá mostraram que ela é muito complexa e que a oposição tenta banalizar, enfiando no meio da Lava Jato, no meio de um clima de corrupção do governo, para o qual esse descalabro, suposto descalabro financeiro, teria contribuído, né? Então, a opinião pública está muito mal informada pelo melhor da imprensa do grande capital que eu acho. Agora, como é que você enxerga a imprensa? Que papel, assim, vou repetir porque eu acho que tem gente que entende a imprensa como um instrumento. E há analistas e críticos também que entendem a imprensa como um ator que tomou partido, não é? E que é um colaborador e um ator político junto, por exemplo, com uma parcela conservadora do Congresso Nacional, junto com a oposição, junto com o empresariado, uma boa parcela do empresariado. É um instrumento ou é, na sua opinião, um ator de fato? A imprensa do Brasil, dada a debilidade dos partidos, inclusive programática, ideológica, né? Você vê, um grande partido como o PMDB é um partido de facções. Mesmo o próprio PT é um partido de facções, né? A questão do programa é muito pouco definida, né? Então,
Depois, a mídia, não existe, no meu modo de ver, uma mídia sem uma posição. Ninguém vê os fatos do Olimpo. Todo mundo vê o fato a partir de uma certa posição. A posição em que você está, digamos, a posição física, já te leva a ver o fato de um certo ângulo. Isso não há nenhum mal. E ter uma posição programática também não é um problema. Todas as pessoas dizem, onde eu estou querendo ir? Porque eu estou fazendo isso para quê? Né? Ou ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro explorando que tipo de eventos e tal. Então, você tem assim, a imprensa das grandes empresas, de há muito, no Brasil e nos países sob a influência americana, ela passou a adotar os princípios de que você tem que baratear o conteúdo para ganhar público, né? É o contrário da grande imprensa burguesa, criada em 1843, da qual o Economist é o melhor exemplo. O Economist faz uma disputa pela inteligência do leitor, para ganhar adeptos para a filosofia liberal. Mas é uma coisa que tem qualidade. No Brasil, o problema é dos dois níveis. Quer dizer, primeiro, nós temos uma elite subalterna, né? E depois temos a necessidade de ganhar dinheiro. Então, os jornais são escandalosos demais. Não lutam para elevar o nível de consciência do público. Eles lutam para ganhar dinheiro. E é difícil, né? Porque a disputa é muito grande, né? Hoje você tem... E num cenário de grandes dificuldades que eles enfrentam, né? Em geral. Né? De um modo geral, a mídia... O Estadão mesmo mencionado é um deles. Né? Agora, o que na sua opinião, marca a presença, né? a atuação mesmo da mídia nesse processo todo? A mídia foi criando uma teoria sobre o que está acontecendo no Brasil. Uma teoria que me lembra, eu, em 1974, eu fui preso, né, e acusado de fazer parte de um esquema de um governo. Eu era um moleque, digamos, não tinha nada, nenhuma relevância. Né, e fui preso porque estava numa escola que tinha uma supervisão militar, que era o Instituto Tecnológico. Quantos anos você tinha? 24 anos, né? Então, criou-se um clima de um governo corrupto e que a luta contra a corrupção iria salvar o país. Como disse o Dr. Lavaneri ontem, a OAB, por exemplo, em 64, apoiou o golpe. E sempre que ouve falar em corrupção, ele diz, os advogados sentem uma certa erisipela e tendem a ir nessa onda. Então se criou uma onda em torno do que aconteceu na Petrobras. Na Petrobras havia, como em muitas empresas, públicas e privadas, corrupção. Pessoas que recebem uma propina para fazer certas coisas. Gerente de compras de supermercado que recebe uma propina para colocar o produto do sujeito que quer vender lá no supermercado, tá certo? Isso todo mundo que conhece os negócios no Brasil sabe. Aí se criou uma teoria que o PT tinha montado um esquema. Quando você lê os processos que foram feitos, o que pôs na cadeia o Zé Dirceu, é uma coisa ridícula. É impressionante que nenhum desses grandes jornais faça o que nós fizemos. Pegar o texto do delegado, pegar o que diz o promotor, eles começaram da tese, eles não foram procurar um crime. Eles foram procurar um criminoso para um crime. Isso criou-se um clima. Não seria criou-se um clima, mas uma decisão política? Cria-se um clima no qual essas coisas florescem, né? O PT, infelizmente, também, para poder ganhar, ele se acertou com uma parte das grandes empresas e chegou a acreditar que a nossa burguesia empreendedora, digamos, os empreiteiros, etc. e tal, eles poderiam ser essa classe, né? Todos eles se bandearam, todos eles estão delatando o PT, inclusive por coisas que, a meu ver, são mentirosas. Eles deram dinheiro legal para as campanhas do PT,
porque quiseram, não foram obrigados. Agora estão dizendo que tudo era parte da propina da Petrobras. E os procuradores só aceitam as delações quando elas são aquilo que eles querem ouvir. Não sei se você... Está dizendo que as denúncias que têm como foco os políticos seriam mentirosas e em relação ao esquema da Petrobras é verdade? Não mentirosas. Assim, os políticos receberam dinheiro das empreiteiras e muitos receberam dinheiro das empreiteiras por vias transversas, como foi o caso do Mensalão. Agora, você inventa o desvio de dinheiro público, que é esse o mal do PT. Inventaram, no caso do Mensalão, o desvio de dinheiro público, né? É verdade que o Marcos Valério e o Delúbio tomaram dinheiro emprestado do Banco Rural através do Marcos Valério, né? Tomaram o dinheiro. O banco, inclusive, está quebrado. A discussão é se veio do Banco do Brasil ou não, né? Não veio. Nós fizemos um trabalho de quase 100 páginas, 10 grandes reportagens. Até agora não se investigou essa conta do Banco do Brasil. Pois é, mas a pergunta, eu vou voltar lá na pergunta inicial. Por que os grandes veículos não têm interesse em fazer esse trabalho? Porque tem uma posição de buscar. Eles não contam mentiras. Eles contam pequenas verdades. E as pequenas verdades fazem um todo, que é uma grande mentira. Você vai negar, mesmo no caso do Zé Dirceu, que é meu amigo de 1967, né? Nós fizemos jornal pelo Grêmio da Faculdade de Filosofia e os estudantes de São Paulo. Eu fui o editor do jornal Amanhã que nós fizemos. É verdade que o Milton Pascovitch tinha um contrato de R$1 milhão com ele, né? Agora, o Milton Pascovitch tinha 32 contratos com o governo de São Paulo. Do mesmo tipo, o Milton Pascovitch é um lobista. Porque nenhum desses 32 contratos foi apresentado. Porque se diz que o PT criou o delegado, o promotor, o ministro Gilmar Mendes dizem que isso foi uma coisa criada pelo PT quando subiu ao governo. Não é verdade. É um esquema de corrupção arraigado. E agora a Procuradoria-Geral da República está dizendo a mesma coisa. Dizendo a mesma coisa. Bom, como é que, ao longo da sua vida, né, você certamente acompanhou um monte de fatos históricos. Que paralelos, né, você faz, por exemplo, com 64, com o que nós estamos vivendo hoje, um momento de 64 e também de 54, que se é que a sua lembrança permite, né? Eu me lembro bem que é o Suicídio de Getúlio. Suicídio de Getúlio e o grande jornal que eu fui leitor, A Última Hora. O Getúlio percebeu isso, que se tem um bloco unido contra um governo, ele não escapa. Na imprensa que atinge o povão. Porque uma coisa é o livro, o debate intelectual, o blog que publica um artigo de um grande intelectual que pode ter muita repercussão pela qualidade do texto. Outra coisa é a opinião que atinge a grande massa, através dos formadores de opinião, porque muito jornalista no Brasil, principalmente de rádio, faz o seu noticioso lendo jornais. Tá certo? Então, o Jet Press. E muito blogueiro faz o seu blog lendo o jornal. O que ele tem para pôr na rua? Ele e o seu talento, não é? Então, o Getúlio fez A Última Hora. A Última Hora fez uma grande campanha, né? E tanto é que... Samuel Weiner. Samuel Weiner. Tanto é que a CPI foi contra A Última Hora. E o suicídio de Getúlio vem em função disso, né? Que era o mar de lama, que não sei o quê, né? Então, o Getúlio se mata, que é uma coisa que atrasou o golpe por vários anos, mas com o Jango voltou a mesma coisa. Tanto que as biografias que fazem do Samuel Weiner... É sempre a tal da corrupção. Sempre a tal da corrupção. Tentaram transformar o Samuel Weiner num intermediário de malas e tal, que é uma mentira. Agora, essa repetição tem alguma coisa a ver com com a qualidade da nossa democracia? Né? O quanto tem a ver com a qualidade da nossa democracia? Isso é uma boa questão. Porque se tem
a democracia como uma coisa absoluta, né? A democracia não é uma coisa absoluta. A primeira democracia é uma democracia de um Estado escravista. É a democracia de Atenas, dos Estados gregos, né? Então, era uma democracia onde o trabalho era escravo e a democracia era de uns poucos. A democracia da Revolução Francesa, de Liberté, Égalité, Fraternité, é uma democracia que para as mulheres não valeu durante muitos anos. E para os trabalhadores, era jornadas de trabalho com os seus filhos trabalhando, crianças, e jornadas monumentais, né? Então, a democracia, ela é um processo. E tem hoje regimes completamente diferentes. Por exemplo, né? A grande nação que se ergueu nos últimos anos, né? Que o Brasil, inclusive, pegou um pouco da onda, foi a China, né? Tirou 500 milhões de pessoas da miséria, pôs nas cidades de uma forma organizada, né? E não é um regime de ditadura do proletariado, como eles falam. Tem controles maiores do que os nossos. As nossas também têm controle, né? É crime você atentar contra a organização do Estado, a segurança pública, né? Aqui e na China, né? E são regimes diferentes. Então, a democracia nossa é uma democracia ainda de forma diferente. Como? Mas é tratado de forma diferente lá e cá, né? Apesar de ser crime lá e cá, é tratado pelo Estado um pouco de uma forma diferente. Há diversos tipos de democracia, que eu estou querendo dizer. Sim. A nossa é uma democracia de uma elite dependente, muito atrasada, né? Que, do ponto de vista da criação de ideias, de tecnologia, é um atraso, de uma subserviência impressionante, né? Eu ajudei, posso dizer assim, o Mino me dá esse crédito, porque ele era o diretor, Mino Carta. Ajudei a criar a Veja. A Veja era uma cópia do Time, que era uma cópia piorada do Economist, que é essa revista de alta qualidade que até hoje existe, é grande na internet e é grande no papel, né? Então, Economist. É o Economist, né? Então, você vê, as coisas são assim. O Brasil é um país atrasado, culturalmente, desse ponto de vista, da cultura política, dos seus dirigentes. Nós vimos agora tem a ver com isso? Claro. Com esse comportamento da elite? A elite brasileira estava desconfortável com essa última década, esses últimos anos? É que eles estão tentando atribuir O Brasil teve uma crise bem parecida no fim do regime militar, né? Depois de anos de crescimento milagroso, né? Nós tivemos um crescimento de quase 10%, tipo chinês, entre 1968 e 1973, mais ou menos, né? Uns 6 anos, 74, 75, né? Então, o modelo brasileiro entrou em crise com os militares de 81 a 83, é um período parecido com esse nosso. Nós tivemos 3 anos de recessão. Eu fiz matérias para a revista Isto é Senhor, na época que eu colaborei, sobre os saques em Santo Amaro, da população desempregada, como uma situação como agora. O regime capitalista, todo mundo sabe que é um regime cíclico. Como é que se resolve as crises? As crises se resolvem assim. As pessoas são demitidas, aceitam salários mais baixos. Os que têm alguns bens e não podem se manter com a renda deles, vende os bens na Bacia das Almas. Então, um velhinho de 76 anos, estou citando o meu caso próprio, tem um imóvel e a renda dele diminui, ele tem que vender aquele imóvel para comer, porque ele não tem como... É assim que o capitalismo resolve as crises. Aí o cara que tem dinheiro, estão vindo muitos fundos para comprar investimentos feitos no Minha Casa Minha Vida, na esteira desse programa de grande construção de casas, que estão baratíssimos. Os fundos de fora, especialmente, estão vindo para comprar, esperar os negócios serem retomados e eles numa posição vantajosa, porque custou para eles muito pouco capital. Quem tem dinheiro se beneficia Como dizia o Chico Sainz, a cidade não para, a cidade só cresce. Os de cima sobem e os de baixo descem. Sabe as palavras. O impeachment da presidente, objetivamente, você acredita que representa um risco para essa democracia? Essa democracia que ainda, né, tem tantos problemas?
Ele é um golpe e vai deixar marcas, com certeza, né? Eu vi ontem, anteontem, quando eu vi falando... Retrocessos? Acredito em retrocessos? Aponta-se muito a possibilidade de retrocessos na área dos direitos, das garantias. O que significa você mexer na Previdência Social? E o que significa você dizer que a Previdência Social é o maior problema das contas públicas? Você sabe quanto nós pagamos de juros sobre o endividamento do país no ano terminado em janeiro? 340 bilhões de reais. 340 bilhões de reais. Comparado com os 6 bilhões de reais que eles dizem que é o roubo da Lava Jato e que o Gilmar Mendes diz que é o dinheiro que o PT tem para ganhar eleições até 2038, isso é uma merreca. A Previdência é a mesma coisa. Quer dizer, você, num país como o nosso, quer dizer, com uma população pobre muito grande, com um sistema de previdência que teve alguns avanços, principalmente quando, sob o regime militar ainda, se deu uma aposentadoria para os trabalhadores do campo que não tinha a menor perspectiva de arrumar papéis e não sei o quê, deu uma aposentadoria para os pobres do campo. E que hoje mantém famílias e casas e comércio e nasce no pequeno comércio de todo esse grande Nordeste, né? Então, o que significa você aumentar a idade para aposentadoria? 65 anos. Para 65, né? Você tinha que ver também essa questão pelo outro lado, porque se é verdade que a tecnologia se desenvolveu muito, é preciso ver quem que está ganhando com isso. Nós podemos puxar um celular e ficar nos comunicando com todo mundo, né? Agora, o Brasil não fabrica nenhum desses aparelhos. O Brasil, para explorar petróleo, alugou plataformas a R$500 mil o dia. Tentou fabricar as plataformas aqui com a Sete Brasil. Agora os promotores estão dizendo, uma promotora que eu vi, aliás, uma moça muito bonita, falou uma besteira só comparável ao tamanho da beleza dela, porque ela disse assim, é uma coisa diabólica, inventaram a Sete Brasil para tirar propina. De onde ela tirou uma estupidez dessa? O Brasil estava tentando fabricar uma coisa que custa os olhos da cara. O desenvolvimento de tecnologia no Brasil, no governo FHC e no do PT, é estacionário praticamente. Raimundo, só porque o nosso tempo acabou, então certo. Eu queria que numa palavra só, quer dizer, é maneira de dizer, mas numa palavra só, o futuro. Como é que você olha para o futuro? O futuro tem que sempre apostar no futuro, né? Porque essa crise trouxe muita gente para as ruas e não ficou só uma coisa entre coxinhas e petralhas, né? Se viu que o país tem gigantescos problemas. Se viu que o nosso Congresso está muito aquém, né? O povo que o elegeu tem que refletir, porque tem eleições municipais, estaduais, federais, 2018. Esperamos, né? Apesar de tudo, chama as pessoas a participarem. Raimundo, muitíssimo obrigada. Foi um prazer trazê-lo ao programa, conversar com você. Prazer foi meu. Muito obrigado aí pela atenção. Eu conversei com o jornalista Raimundo Pereira. Ele é diretor do projeto Oficina da Informação, responsável pela edição da coleção Retrato do Brasil e revista Grandes Reportagens. Foi um dos fundadores e diretor dos jornais Movimento e Opinião, referências na luta contra o regime militar. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.